Boa tarde, alunos. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês. Nós vamos continuar na aula de hoje, aula de número 48, a discutir mais sobre o nosso corpo humano. Nós estamos aí, já começamos, já falamos sobre células, que são a menor unidade estrutural e funcional do nosso corpo. Falamos as características principais de uma célula, que existe diferença entre a célula animal, célula vegetal, E aí a gente foi falando lá o agrupamento de células que formam os tecidos ali vão formando os órgãos que têm funções complementares ali vão formar os sistemas, o sistema, o nosso corpo humano. Bom, e aí a gente já falou de sistema digestório, depois sistema respiratório, agora falando sobre sistemas cardiovascular, ou como está no livro de vocês também, sistema circulatório. Então, de novo, como eu sempre gosto de pedir a vocês que acompanhem as aulas junto com o livro didático, o sistema cardiovascular nós já vimos, página 131 do livro do sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar algumas doenças do sistema circulatório. Lembrando que, de novo, nós já falamos outra vez, a aula não tem a intenção de dizer, aquele sintoma, estou com aquela doença, toma aquele medicamento, principalmente aquela história de, sabe, que a minha tia, amiga do parente do vizinho, da vizinha, não sei das quantas, tomou aquele remédio, foi belezinha. Nananina não, Quando a gente está doente, quando nós estamos sentindo alguns sintomas, nós devemos procurar ajuda médica. É o médico que vai nos diagnosticar, é o médico que vai dizer o que nós temos e o que nós não temos, é o médico que vai pedir os exames devidos e é o médico, sobretudo, quem vai prescrever a medicação que nós precisamos tomar para controlar os sintomas de determinada doença, para buscar a cura daquela doença ou indicar um outro tratamento que às vezes não necessariamente é um tratamento somente medicamentoso. E aí, pessoal, quando a gente fala de sistema circulatório ou cardiovascular, qual é o médico, Qual é a especialidade médica que deve acompanhar, que deve nos atender? O cardiologista. Em alguns casos mais específicos, também o angiologista. O cardiologista ali do coração, do sistema circulatório cardiovascular, e às vezes o angiologista quando nós temos um problema aí mais localizado nas veias, artérias, enfim. Só uma curiosidade aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês já sabiam. Outra coisa importante também, Quando nós adquirimos o conhecimento, sobretudo como funciona o nosso corpo, a fisiologia do nosso corpo, nós deveríamos ter condições de sim ficarmos mais atentos, mais cuidadosos com a nossa saúde e ajudar os nossos pais, nossos familiares, às vezes um idoso da nossa família, uma pessoa mais nova que a gente, a fazer o mesmo, a também procurar sempre cuidar da saúde, tá bom? Que saúde, gente, é muito importante. E somos nós, vocês ainda são pequenos, aí crianças, entrando na adolescência, precisa da ajuda dos pais para cuidar da própria saúde. Mas à medida que a gente vai crescendo, é importante que a gente vá conhecendo o nosso corpo, vai conseguindo identificar alguns sintomas, para que a gente sempre tenha aí, em parceria, uma conversa, um acompanhamento próximo, na medida do possível, com o médico da nossa confiança, e aí a gente vai tentando garantir uma saúde bacana, adequada, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje. Como eu disse, esse conteúdo, para mim em particular, é um conteúdo muito bacana, a gente entender, conhecer como é o nosso corpo. É óbvio que dentro de ciências, da própria biologia mesmo, até nós professores às vezes gostamos mais de um conteúdo, mais de outro, temos maior afinidade, mais curiosidade. Isso também deve acontecer com vocês, Mas para mim em particular, conhecer como o meu corpo funciona, eu acho muito bacana. E é isso que nós
Por isso nós preparamos, a equipe de professores de Ciências Naturais do sexto ano, preparamos, né, com muita atenção a vocês, com dedicação para que vocês tenham uma boa aula e adquiram um conhecimento interessante sobre aqui a nossa disciplina de Ciências Naturais. Bom, então olha só, primeira coisa, né, sistema cardiovascular ou circulatório, já dissemos isso antes e está logo lá na página 131 do livro de vocês. O sistema cardiovascular, ele tem a função de distribuir os nutrientes que foram absorvidos lá pelo sistema digestório, né, e depois passou ali pela respiração celular no sistema respiratório, foi transformado, né, em energia, mas o sistema cardiovascular, ele tem a função de distribuir nutrientes e gases da respiração e outras substâncias tantas pelo corpo. Ele é formado basicamente, né, pelo coração e os vasos sanguíneos. Olha aqui nessa imagem aqui vocês têm aí o coração e todos os vasos sanguíneos, artérias, veias, né? Como já dissemos na aula, sobretudo na aula presencial, mas também eu acho que fica claro aqui para vocês, só para reforçar no AVA, né? Quando a parte aqui, né, azul são as veias que está transportando um sangue com uma maior quantidade de gás carbônico. O vermelho, as artérias, que vai transportar um sangue que está mais oxigenado, né? Mas, ó, gente, não tem essa história de sangue azul não, tá? Isso aqui é só uma maneira de ilustrar, para ficar mais visível, para a gente entender que vasos sanguíneos podem ser veias ou artérias. Nós vamos falar mais sobre isso aqui no decorrer da aula. O coração, né? O coração, ele é formado por um tecido muscular. Sim, o coração também é formado por músculo, né? Por um tecido muscular. Uma constituição é diferente dos outros músculos, mas enfim, para a gente o que importa aqui agora, né? Em sendo formado por um tecido muscular, ele vai contrair e relaxar, né, involuntariamente, ou seja, eu não preciso dizer para o meu coração, bate aí, contrai, relaxa, né? Eu não preciso, a gente não somos nós, não é o meu cérebro, não é a nossa vontade que vai dizer coração, bombeia mais sangue, coração, para, coração contrai, não é isso. Por isso que nós dissemos, né, que é um tecido muscular, mas que tem um movimento involuntário, tá certo? Quando o coração contrai, ele vai bombear sangue para todas as partes do corpo, né? Por isso é que o movimento de o coração contrair e relaxar, ser involuntário é importante, porque aí, independente da nossa vontade, vamos dizer assim, ele está bombeando, contraindo, ele bombeia sangue para todo o nosso corpo, por meio desses vasos sanguíneos, né? Daquela imagem lá do slide anterior. E quando o coração relaxa, se enche de sangue que veio de todas as partes do corpo. E aí, pessoal, não agora aqui, né? Não é bem do nosso interesse, enfim, mas à medida que a gente vai avançando no conhecimento, nos estudos, daqui, a gente vai entendendo um pouquinho, né? Então, olha, o sangue chega no coração aqui pelo átrio direito, né? Vai sendo bombeado, e aí ele passa pelo coração, vai para o pulmão, lá ele acontece as trocas gasosas, lembram-se disso? Das nossas aulas aí para trás? Volta novamente para o coração, cai aqui, passa para esse outro compartimento aqui, né, o ventrículo esquerdo, e aí ele vai ser liberado, né, para todo o corpo. Um sangue, obviamente, depois que passou pelos pulmões, que houve a troca gasosa, um sangue oxigenado, rico em gás oxigênio. Bom, os vasos sanguíneos, eles são divididos, eu falei antes, em artérias e veias, mas na verdade são divididos, né, em 3 artérias, as artérias, e aí a gente escuta falar, é a aorta, né, fulano, meu avô, não sei quem teve que fazer aí
está com problema na aorta, enfim, é uma das nossas artérias. As veias e os capilares, que são vasinhos bem fininhos que chegam aí lá, né, vai para chegar em todas as nossas partes, em todo o nosso corpo, tá bem? Aqui, ó, esse slide aqui mostra bem, tá vendo? O sangue vem para o coração, depois bombeado, vai para os pulmões, para onde vai acontecer a troca gasosa, volta para o coração e depois percorre todo o nosso corpo, certo? Bom, as artérias, né, como está escrito aqui, ó, artérias conduzem o sangue que sai do coração, aquilo que eu já falei, para todo o nosso corpo. E elas vão se ramificando por vasinhos muito finos, os capilares. Então, nessa imagem aqui, ó, é uma radiografia, nós temos aí as imagens, né, tá vendo? Do sistema e das ramificações aí do sistema cardiovascular ou circulatório para alcançar todo o nosso corpo, tá bom? Aqui as artérias e depois os capilares. Bom, os capilares, então, é justamente isso que nós estamos falando. São ramificações das artérias, levam gás, oxigênio e outros nutrientes, né, nutrientes para todas as células. Outros capilares, eles vão recolher, então, gás carbônico e outros tantos resíduos, né? Aquilo que o nosso corpo, lá no metabolismo, vai sendo produzido, que não é interessante para o nosso corpo, são esses outros resíduos, das células que devem ser eliminadas do corpo humano, tá bem? Então, nós temos aqui, né? Ó, as hemácias, que são as células do tecido sanguíneo, né? É só um desenho aí para vocês verem. Aqui está mostrando, já falei, né? Desculpa, as hemácias. Só para não eu dar uma confundida, mas é isso aqui que esse slide quer mostrar, tá bom? Bom, e os capilares, eles vão se juntam e formam as veias, que é o que nós vamos ver por aqui. Olha só que imagem bonita, tá vendo? Todo o nosso corpo aqui, ó, as ramificações. Bom, as veias agora são vasos que conduzem o sangue que vem do nosso corpo, né? Leva para o coração. Então aqui as veias leva para o coração, ó, tá aqui em todo o nosso corpo, vai levar para o coração para o sangue, né? Que está rico em gás carbônico, em substâncias que não são importantes para o nosso corpo, vai lá depois do coração para o pulmão, acontece a troca gasosa, volta para o coração, é distribuído por todo o nosso corpo. E aí a gente entra em algumas, agora sim, depois de conhecer aí um pouco mais sobre o sistema cardiovascular, algumas das doenças que podem acometer o nosso sistema circulatório. Bom, e aí quando a gente escuta falar de doenças do coração, fica muito associado, às vezes, né, para algumas pessoas, fica bem associado que é doença de pessoas idosas, pessoas, às vezes, com obesas, né, que não fazem exercício. Tá bom, pode em alguns casos, talvez em muitos casos, né, estar associado sim a pessoas que estão aí um pouco acima do peso, que tem uma idade mais avançada, mas também a gente acaba, né, na literatura, na prática clínica da cardiologia, é possível sim que crianças, inclusive bebês quase que recém-nascidos, tenham algumas doenças, né, do sistema cardiorrespiratório, do sistema circulatório, né, que é o mesmo ali que sistema cardiovascular. Isso já está certo para vocês, né? Então é só de novo para a gente reforçar aquela ideia. Nós precisamos estar atentos à nossa saúde e em qualquer dúvida, qualquer problema, procurar um médico da nossa confiança. Mas vamos aqui então, eu quero mostrar para vocês algumas doenças que acometem a população como um todo, doenças
aí ligadas ao sistema circulatório. Uma delas é a arteriosclerose, que consiste no depósito de gordura, né? O que são gorduras? É o nome mais popular para lipídios, na parede interna da artéria. Então, olha só, essa aqui é uma artéria normal, estão vendo? Fizeram um corte assim, ó. E aí o sangue, né, o fluxo sanguíneo está vindo aqui normalmente. Já a outra do ladinho é uma artéria com estreitamento devido à placa de arteriosclerose. Olha aqui, gente, o sangue aqui percorre normalmente. Desse lado de cá, como é que o sangue vai percorrer? Olha aqui como que a parede dessa artéria está toda, olha aqui, quase que totalmente comprometida, porque vai depositando na parede da artéria gorduras, né? Placa de gordura. E é isso que a gente chama de entupimento das veias ou das artérias, né? E causa a perda da elasticidade da artéria, que vai endurecer, diminui o diâmetro, né? Prejudicando a passagem do fluxo normal do sangue. Isso é um problema sério de saúde. A artéria, só trazer um pouquinho para cá que aí melhora, né? A artéria, ela pode ficar totalmente obstruída, tá vendo? Aqui, ó, fluxo normal, um pouquinho, até que ela se obstrui por completo. Olha essa imagem aqui da placa de gordura, tá vendo? Esse amarelinho aqui. E aí, o que a pessoa, os sintomas? Uma dificuldade tremenda para respirar. Por quê? Porque não vai conseguir chegar oxigênio em todas as partes do corpo, né? O sangue ali, a artéria vai estar bloqueada. Como é que vai levar o sangue com oxigênio, com outros nutrientes para todo o corpo? Dor na perna, dores no peito, né? E outros sintomas mais característicos aí. Então, tem que ficar atento. Às vezes melhorar a alimentação, fazer algumas trocas, algumas substituições, eliminar determinados alimentos ali né, da dieta, a prática de exercícios físicos, enfim, seguir o que o médico e outros profissionais de saúde recomendam. Um outro problema de saúde relacionado ao coração é o infarto. E aí sim, gente, infarto, às vezes pessoas até ainda que não estão na fase da vida, né, ainda não são idosos, podem sim sofrer infarto, ou um princípio de infarto. O que é um infarto, né? Como é que ele acontece? Quando é que ele pode ocorrer? Ele ocorre quando há uma interrupção total e duradoura da circulação. Então tá vendo aqui, ó, arteriosclerose, né? Olha esse coração aqui, gente, cheio aí, né? Todo comprometido aqui essa artéria, tá vendo? Quase que por completo comprometido com esse depósito de placas de gordura. E aí, essa interrupção total que permanece ali, duradoura da circulação em uma determinada área do coração vai bloquear o fluxo de oxigênio para o músculo cardíaco. E aí o infarto não é assim, sabe? O músculo, ele com esse bloqueio, não tem mais ali oxigênio suficiente, ocorre o infarto, que pode sim levar à morte de algumas células, que seja, sabe, como se alguma parte, algumas células desse tecido muscular, né, que forma ali do coração, ele pode a morte de algumas células. E o infarto, inclusive, pode levar à morte da pessoa, né, se não for socorrido a tempo. Então, olha aqui, de novo a ilustração. A artéria coronária, que vai sendo bloqueada por esse trombo aqui, olha, tá vendo? É bem essa partezinha aqui, ó, com esse depósito de gordura. O tecido cardíaco lesionado está mostrando aqui, devido a essa interrupção do fluxo de sangue normal. A gravidade do infarto, ela vai depender da área, né, da proporção da área que foi afetada ali do órgão do coração. Pode ocasionar perda de consciência, então a pessoa fica ali meio desacordada, inconsciente, e até uma morte súbita. A pessoa infartou, às vezes, né, não sobrevive, assim, um infarto que a gente fala fulminante,
infartou, morreu. E infelizmente é comum que pode acontecer em pessoas que, né, digamos assim, ainda com uma certa idade, né, não é só um idoso, só uma pessoa bem mais velha que acontece, não. Tem relatos de pessoas ainda antes dos 50 anos. Mas enfim, isso é o que a literatura, o que a notícia, né, os noticiários nos contam. Mas de novo, né, gente? Presta atenção, a aula aqui é para a gente conhecer e não para a gente ficar identificando sintoma e tratamento, não, tá? Bom, e aí, né, como eu disse, pode ocasionar a perda da consciência, levar à morte a pessoa, e se, por outro lado, se só uma pequena parte for afetada, o coração, ele continua a atividade e acontece a cicatrização da lesão ali do tecido, né, de parte do tecido que foi afetado. Por isso que o infarto, que a gente fala, fulano sofreu um infarto, tá aí, mas ele está se recuperando e vai ficar tudo bem, né? Hipertensão é uma doença, às vezes, né? Alguns médicos chegam a dizer que é uma doença, às vezes, silenciosa, porque não apresenta sintomas. A pessoa vai ali, ocorre uma alta da pressão, mas não necessariamente, às vezes, né, tem uma dificuldade, às vezes, de diagnóstico, porque a pessoa não tem acompanhamento médico, não procura ter esse acompanhamento médico periódico. Então, a hipertensão é popularmente conhecida como pressão alta e ela ocorre. O que é hipertensão? É quando a pressão sanguínea máxima, é chamada de sistólica, aumenta além dos limites seguros. Por isso que quando nós vamos ao médico, né, os adultos, coloca ali para aferir a pressão. É isso aqui, o médico vai aferir. Vão dar 2 medidas, né, que ali, igual está aqui, em pessoas sadias, esses valores devem ser ali em torno de 12 por 8, né, que é a 12 a máxima e 8 a mínima. E vai variando ali dentro próximo disso, né? Se ultrapassa muito, a pessoa está com pressão alta. Isso é sério, gente, muito sério. Bom, como é que a gente controla a hipertensão, né? Hipertensão é uma doença considerada como uma doença grave, né? Uma doença crônica e que não necessariamente vai tem tratamento. É uma pessoa, um indivíduo que tem pressão alta, aí sim pode ser passado, né, de pai para filho. Uma pessoa que tem pressão alta, ela não pode descuidar da alimentação, da prática de exercícios e do acompanhamento médico. Como está aqui nesse cartaz, praticar atividade física regular, algo que goste, né, que faça não pode ser também assim qualquer coisinha não, né? Tem que ser uma atividade física que o médico recomende, que seja prazerosa na medida do possível para a pessoa. Não abusar, tentar evitar ali o sal, o excesso de sal na alimentação. Então, em alguns países ou até em alguns estados aqui do Brasil, tem uma lei, né, para que não tenha saleiro nas mesas do restaurante. Ou por quê? Porque às vezes a pessoa assim, ela nem provou a comida e já bota ali sal, né? E esse excesso de sal. Então, isso é prejudicial e aí tem aumentado o número de pessoas que desenvolvem pressão alta. E às vezes pessoas que nem tinham os casos na família, enfim, por esse hábito alimentar inadequado. Evitar alimentos gordurosos, manter o peso adequado, hidratar, tomar muita água, o consumo moderado de bebida alcoólica, abandonar, gente, fumo, né, cigarro, esse tipo de hábito, controlar o estresse, né, e o emocional ali, manter um equilíbrio emocional, sadio, né, ter uma vida assim, um controle mesmo da vida psicológica, emocional, sabe? Tá assim uma pessoa bacana, de bem com a vida, que evita estresse, evita se aborrecer, né? Que não é fácil.
Às vezes, se algum adulto estiver vendo o vídeo, acompanhando vocês, seus pais, e até mesmo vocês, né? Às vezes é difícil mesmo a gente controlar o estresse, o nervosismo, a tristeza, né? Quando alguma coisa nos aborrece, mas a gente tem que tentar, tá muito bom, tá um pouco chateado, mas para garantir a nossa saúde. Uma outra questão também associada à hipertensão é controle do diabetes, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Bom, a atividade, o acidente vascular cerebral, que é mais conhecido popularmente pelo nome de AVC. O AVC, ele pode ocorrer, né? Ele ocorre quando há uma obstrução ou uma ruptura aqui, ó, de um vaso que leva sangue para o cérebro. Então, a hipertensão, por que ela precisa ser controlada? Porque, dentre outros problemas de saúde, né, a hipertensão é a principal causa de AVC, que é esse acidente vascular cerebral. Tá vendo aqui, ó, forma um trombo, né? Um trombo é um coágulo ali nas veias, né? Nas artérias ali no sistema, que levam o sangue para o cérebro, e aí esse trombo, a pessoa perde ali, né, a oxigenação, o fluxo sanguíneo, é um AVC isquêmico, como se diz na literatura médica, ou então um AVC hemorrágico. Essa hemorragia ali, ó, há uma ruptura do vaso sanguíneo e aí vai acontecer uma hemorragia aqui no cérebro, tá bom? Bom, os sintomas do AVC eles são variados, mas dentre eles uma forte dor de cabeça, vertigem, né, que são tonturas, perda de movimento, às vezes a pessoa perde parte do movimento ali de um dos membros, de sensibilidade também nos membros, perda da visão, a pessoa vai começando a enxergar meio turvo, vai perdendo a visão, a fala, né, vai ficando difícil, enrolada, uma perturbação mental, a pessoa não sabe muito bem o que está falando, sabe? Fica assim meio desconectado, né? Precisa procurar ajuda imediatamente, tá bom? Para esse tipo de problema, né? Princípio de infarto, AVC, ajuda assim, ó. Mesmo vocês, ainda crianças, entrando na adolescência, percebe que a pessoa começou a dar uma variada, não está falando coisa com coisa, uma dor forte no peito, estou perdendo a sensibilidade aqui do membro, a fala enrolada, liga, gente, pede socorro urgente, né? Porque o que vai garantir minimamente que aquela pessoa sobreviva com menos sequelas é o pronto atendimento. Então, se vocês estiverem sozinhos, assim, criança, hoje procura ligar para um outro adulto, né? Chamar o resgate, chamar socorro, para que a pessoa seja imediatamente, né, seja atendida por uma equipe médica. Bom, e alguns dos efeitos podem ser revertidos sim com o tratamento, se a pessoa for socorrida a tempo, né? Às vezes passa por uma cirurgia, com medicação, enfim, tem como a pessoa sobreviver e sobreviver com menos sequelas. Então, de novo aqui, esse AVC isquêmico, aqui está mostrando um coágulo que vai bloquear o fluxo sanguíneo para a área do cérebro. E aqui no hemorrágico, o sangramento, ele ocorre dentro, às vezes, e tem pessoas que sofrem AVC, e um AVC hemorrágico, que depois elas dizem, né, parece que estourou aqui e vai sentindo mesmo um derramamento de sangue ali. Bom, pelo cérebro. Uma outra doença, a arritmia. A arritmia é quando o coração, tá uma frequência, né? A frequência cardíaca, o batimento cardíaco num determinado espaço de tempo, ela sofre uma alteração, que pode ser para mais ou para menos do normal, né? Então aqui, a frequência cardíaca, tá vendo? Estão mostrando aqui as ondas, que é o que está mostrando aqui, né? Num daqueles exames lá, o eletrocardiograma, que às vezes, né, talvez os pais de vocês, os avós, os tios aí já fizeram,
Aí o médico consegue ver se o batimento, tá vendo aqui? Um batimento cardíaco normal, ó, de acordo com essas ondas aqui, né, de batimento ali do coração, aqui bem acelerado, depois um lento e um batimento irregular. Gente, atenção, né? Essa condição aqui para saber se o coração está acelerado, porque às vezes o nosso coração fica assim. Não é que a gente está tendo uma arritmia, uma doença, não. Às vezes a gente tem, o coração acelera porque a gente está ali diante de uma situação que nos deixa, e agora, né? O que eu faço? Sabe, de uma prova assim, que a gente está ansioso, né? No bom sentido, olha, tenho que fazer, tenho que, sabe, para reagir, viu um perigo, tem que sair correndo, alguma coisa assim. Ou às vezes o batimento do coração está mais lento, porque a gente está mais relaxado, né? Isso não é isso que é a arritmia, é quando ocorre o ritmo ou a frequência cardíaca, o número desses batimentos, ele sofre uma alteração acima ou abaixo do normal, né? Mas uma pequena ali alteraçãozinha, o coração mais acelerado, depois mais lento, é normal, acontece no nosso dia a dia, né? Vocês fazem uma arte aí, de repente chega o adulto, chega o pai de vocês e agora? O coração, né? Aquela vontade de fugir, assim. Os sintomas da arritmia mais comuns são palpitações aqui, sabe, no peito, falta de ar, dor aqui no peito, né? E sim, gente, a arritmia, se não for tratada, infelizmente, pode levar a pessoa a óbito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Nós aprendemos mais um pouquinho sobre o nosso corpo humano. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!